amigos do Esquema de Ação, vamos ler Lucas 6. Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou por seara e os discípulos iam arrancando espigas e esfregando com mãos que comiam. E alguns fariseus lhe disseram: fazei o que não é lícito fazer no sábado. E Jesus respondendo lhe disse: nunca lestes o que Davi, quando teve fome, com ele estavam. Como entrou na casa de Deus e tomou pães das proposições e comeu e deu também aos que estavam com os sacerdotes, e os pais lícitos comem, senão só os sacerdotes. E dizia-lhe: ó filho do homem, é o Senhor até no sábado? Cura do homem que tinha uma mão mirada. E aconteceu também outro sábado, que chegou na sinagoga também e estava ensinando. E havia um homem que tinha nas mãos direita mirada. E os escribas fariseus atestavam dele se o curaria no sábado. Chamar a Chares de recusar. Mas ele conhecia bem o pensamento e disse ao homem que tinha a mão mirada: levanta-te e fica de pé no meio. E levantando, ele ficou de pé. Então Jesus disse: uma coisa vos hei de dizer, de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar vidas ou matar? E olhando para todos os redor, disse o homem, estendeu a sua mão. E assim fez, e não lhe foi restituída sã como outra. E ficaram cheios de furor, e com os outros conferenciam sobre os que fariam a Jesus. Eleição dos 12. E aconteceu que naquele dia subiu da montanha para orar, e passou noites em oração a Deus. E quando já dizia, chamado-se os discípulos, e escolheu 12 deles, e também deu o nome de apóstolo, que Jesus deve estar pensando em mim: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de João, filho de Bartolomeu, e Mateus e Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. O sermão da montanha. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande dos seus discípulos e grande da multidão, o povo de toda a Judéia e... Espera aí um pouquinho. Jerusalém e das Marfínias de Tiro Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também o atormento dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava todos. E levantando os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que ainda tendes fome, porque serei farto. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque hão de rir. Bem-aventurado serei quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separar e vos injuriar e rejeitarem o vosso nome como mal. Mas ai dos ricos, porque tende essa consolação. Ai de vós, os que está farto, porque tem fomes. Ai de vós que rides, porque vos lamentei e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disseram bem, porque assim faziam os seus
falsos profetas. Mas a vós que ouviu, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem o aborrece. Fazei o bendizei os que maldizei e orai pelos que caluniam. Ao te ferir num face, oferecei-lhe também a outra, e quando houver tirado capo nem a túnica que recusaste. E dá a qualquer que pedir, ao que tomar e ao que é teu. Não lhe torno a pedir. E vós quereis que o homem vos façam a mesma coisa, maneiras que lhe fazeis vós também. Se amardes ao que vos amam, que recompensa terei? Também os pecadores amam os que amam, e entendem bem que vocês fazem. Que recompensa terei? Também os pecadores fazem o mesmo? E se emprestarem àqueles de quem esperai, porque a tornar a receber a recompensa tereis. Também os pescadores emprestam a pecadores para tomarem e receber outro tanto. Amai vossos filhos e fazei bem, e emprestar, sem nada expandar-te, e salvai. Grande o vos galardão, e serei filho dos vossos Altíssimos. Ele é benigno, até com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgues, e não sejas julgadas. Não condenareis, e não terei condenada. Soltai e voltar-vos-ão. Daí a vós voltar-vos-ão. Daí e servodado, boa medida recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão o vosso regaço. Porque com a vossa medida com que medirem, também vos medirão o novo. E dizia-lhe uma parábola. Por que ventura cego guiar cego? Não cairão ambos na cova? Os discípulos não é superior ao mestre, mas o que for feito será feito pelo mestre. E por que atentas tu, argueiro, que está no teu irmão, e não repara na trave que está no próprio olho? Ou como pode-lhe dizer ao irmão: irmão, deixa tirar do argueiro que está ao teu olho. Não atentarás mesmo na trave de seus olhos. Hipócritas, de primeira a trave dos teus olhos, e terão bem os que tirarem o argueiro que está nos olhos dos seus irmãos. Porque não há boa árvore que dê má fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore conhece seus frutos, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindiam uvas de abrolhos. Os homens bons de bom tesouro do seu coração tiram o bem, e o mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque a abundância do seu coração fala a boca. E porque chamais Senhor, Senhor, e não dizeis água, e não dizeis o que digo. Qualquer que venha a mim, minhas palavras a observa, e vos mostrarás quem é brilhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou, abriu o fundo e pôs o alicerce de rocha, e vindo encher-te bateu por ímpeto corrente naquela casa, e não pôde abelar, porque é fundada sobre nossa rocha. Mas o que não pratica é semelhante a alguém que edificou sua casa sobre a terra, tem alicerce na qual com ímpeto corrente, e logo caiu, e grande ruína
e logo caiu, e foi grande ruína daquela casa. Esse foi o Lucas 6. Não tem muita interpretação ainda, mas tudo bem. Beijo.